Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua saúde e com a tua família. Espero que esteja bem com os teus projetos, com as tuas finanças e que o Senhor nosso Deus o leve ao caminho da prosperidade. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido e por tudo quanto Ele tem feito sobre as nossas vidas. Sua bondade se estende de geração em geração. Logo, somos e estamos cuidados por suas mãos poderosas. Passando também para deixar o nosso devocional hoje, o cuidado com os falsos mestres. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 1, assim nos diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, ou falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vale lembrar que a nossa salvação custou o sangue do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, dizendo a Zaqueu, disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus, no sermão profético, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. E nós estamos vivendo os últimos dias, meses ou anos da igreja. Até porque a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe. A qualquer momento o Senhor Jesus pode buscar os seus escolhidos. De forma que, mediante o tempo que estamos vivendo, tecnologia, mídias sociais, os chamados intelectuais das mídias em termos teológicos, estão cada dia mais crescendo e introduzindo no meio dos chamados cristãos falsos ensinos. Como é que fazemos para combater os falsos ensinos? Ou para não cair na falácia dos falsos ensinadores? Só existe um meio: buscar na palavra de Deus pleno conhecimento, oração, direção do Espírito Santo. Nós precisamos batalhar muito sobre isto, porque a nossa salvação é o nosso bem maior. O bem maior não é o carro, não é a casa, não é o bom salário. O nosso bem maior é a nossa salvação, em termos espirituais. Enquanto vivermos aqui, o nosso bem maior na terra é a nossa família. Ninguém está acima da família. Mas, para que não percamos nossa salvação, nós precisamos nos desprender de muitas coisas que o mundo está nos oferecendo. Muitas propostas mundanas precisam ser refutada, rejeitada, renunciada. E quando chegarmos diante do Senhor, buscar no Senhor o verdadeiro conhecimento. Oséias diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mesmo Oséias diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto vale a nossa salvação? Quanto vale o conhecimento fidedigno da palavra de Deus? Veja que Pedro exorta sobre os falsos mestres da sua época e dos falsos mestres que surgiriam. E haverá futuro entre vós, falsos doutores. Hoje, nós precisamos, como nunca, observar a palavra do Senhor e toda dúvida que tiver, respeitosamente, dialogando, conversando, buscar compreender o que tem de fato e de verdade. O que realmente estão pregando, para que não tenhamos a nossa salvação comprometida. Para quem não se preocupa muito e quer pagar para ver, tudo bem. Mas para aqueles que
olham para tudo quanto está diante de nós, a crise política, a crise mundial, a crise financeira, crise de identidade, crise familiar. Ainda, mediante isso tudo, se não tomarmos cuidado, corremos o risco da crise espiritual, trazendo prejuízo para a nossa salvação. Não deixe que a tua salvação seja comprometida pelos falsos mestres. Antes, crescei na graça e no conhecimento, segundo Pedro mesmo registra na sua carta. Crescer na graça e no conhecimento é dizer: a minha salvação não troco por nada. Farei o que for preciso, renunciarei o que for preciso renunciar, para que a minha salvação esteja garantida dia após dia. Pastor, mas não dá para perder a salvação? Se não dá para perder a salvação, quem perde a salvação é porque nunca foi salvo. Mas se é salvo, precisa renunciar práticas que a Bíblia condena e que pode trazer prejuízo futuro. O Senhor Jesus disse: naquele dia muitos dirão: em teu nome eu preguei, profetizei, revelei, curei, fiz sinais e maravilhas. Mas o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos porque eu não vos conheço. Tudo porque deram ouvidos aos falsos mestres ou se tornaram falsos mestres, falsos ensinadores. Que não sejamos ou que não tornemos falsos mestres, falsos ensinadores, e tampouco deamos ouvidos aos falsos mestres, porque a nossa salvação, ela está mais perto, de nós do que quando aceitamos a fé. Logo, é preciso fazer prevalecer a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Grande abraço, Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Deus te abençoe.